Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre aquilo que nós somos e temos em Cristo. E nós, nos estudos anteriores, nós consideramos que, devido à nossa fé em Cristo, nós somos filhos de Deus, santos, santificados em Cristo, embaixadores, adoradores, lavradores na lavoura de Deus, atletas a percorrer a sua carreira, amigos, e hoje vamos considerar que somos sacerdotes. Desde muito cedo, Deus teve os seus sacerdotes na terra. Mesmo antes de o Senhor dar a lei a Moisés, entregar-lhe as tábuas da lei, havia sacerdotes. Por exemplo, nós vemos que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele que viveu nos tempos de Abraão, antes de Moisés. Depois, quando o Senhor entregou a lei a Moisés, um dos propósitos que ele tinha para aquela nação era: vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. E o Senhor individualizou uma tribo, a tribo de Levi, para que se dedicasse ao sacerdócio. E dentro desta tribo havia uma família por excelência, a família de Arão, o sumo sacerdote, que particularmente serviam no tabernáculo e depois mais tarde no templo. Ora, a nação de Israel, nesta área, como noutras áreas também, no seu relacionamento com Deus, falhou. E este propósito um dia vai se cumprir quando Jesus reinar e a nação, reconhecendo Jesus como o seu Messias, aí sim vai se tornar numa nação santa, num reino sacerdotal. Até lá, a questão que nós podemos perguntar é: hoje Deus tem sacerdotes na terra? Nós vamos ler na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, e nós lemos isto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A quem é que Pedro escrevia? Ele escrevia à diáspora judaica, sem dúvida. E lemos isso no capítulo 1, versículo 1. Mas estes crentes eram eleitos em Deus Pai, eram santificados pelo Espírito, eles tinham obedecido ao Evangelho, à expressão do sangue de Jesus Cristo. E o apóstolo o apóstolo Pedro saúda-os com graça e paz. Ora, eu estou convicto de que estes crentes, apesar de serem judeus, pertenciam à Igreja Corpo de Cristo, formada por judeus e por gentios. E a estes crentes que pertenciam à Igreja, o apóstolo Pedro diz que eles eram sacerdotes. Sacerdotes de Deus. E como sacerdotes eles ofereciam sacrifícios. Que espécie de sacrifícios? Completamente diferentes daqueles sacrifícios que a tribo de Levi, a família de Arão ofereciam. Eles ofereciam cordeiros, eles ofereciam animais. Mas a palavra de Deus diz-nos que eles deveriam de oferecer sacrifícios espirituais. E lemos isso no capítulo 2, no versículo 5. Também vós mesmos, diáspora judaica, salvos pela expressão do sangue do Senhor Jesus. Vós que outrora não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Versículo 10. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E aqueles que alcançam misericórdia, aqueles que outrora não eram povo, eles eram povo terreno, mas não eram povo de Deus, mas alcançaram misericórdia, tornaram-se membros da igreja. E então no versículo 5 nós lemos: vós mesmos com pedras vivas sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Portanto, nós hoje, como sacerdotes que somos em Cristo, nós oferecemos sacrifícios espirituais. Quais? Perguntamos nós. O primeiro sacrifício espiritual é o sacrifício de nós mesmos. Quando Isaac estava deitado sobre o altar, eu estou convencido que a certa altura ele compreendeu: e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Nós, como sacerdotes, o primeiro sacrifício que nós devemos de oferecer, porque esse sacrifício sendo oferecido, os outros acontecem como consequência deste primeiro.
nós devemos dizer: Senhor, o sacrifício sou eu. E então em Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor, eu estou aqui no teu altar, sacrifício espiritual. Não de alguém morto, é um sacrifício vivo. Sou eu que estou vivo. E voluntariamente, eu me ofereço como sacrifício. O meu corpo, a minha mente, tudo o que sou, o que tenho. As minhas fontes estão em ti. Pertencem-te. Eu fui comprado por bom preço. O sangue de Cristo foi espargido, linguagem espiritual, foi espargido na minha alma e purificou todo o meu pecado. Eu fui comprado. Não comprado ao ouro, mas comprou o seu sangue do Senhor Jesus como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Senhor, eu me entrego. Rendição. Eu voluntariamente me deito no teu altar. Eu sou o sacrifício. Toma conta do meu corpo. As minhas mãos que falam acerca das obras, os meus pés por onde eu ando, o meu coração sede dos meus sentimentos, os dons, os talentos que tu me deste. Eu quero usar tudo para a tua glória e para a tua honra. Este é o primeiro sacrifício. Como sacerdote, nós devemos de oferecer. Jesus expressou isto quando no Getsemane ele disse: Pai, faça-se não a minha, mas a tua vontade. Ele era o sacrifício na cruz do Calvário, ele próprio era o cordeiro. Mas nesta rendição, ele também era sacrifício. Nós sabemos que os nossos pecados foram expiados apenas na cruz do Calvário, mas nesta atitude, faça-se em mim, não a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Jesus também era sacrifício, neste sentido. O apóstolo Pedro, é uma ilustração simples, mas depois de ele ter pescado toda a noite e nada ter apanhado, o Senhor disse para ele lançar as redes para o lado direito do barco. Ele não queria. Senhor, isto é tempo perdido. Mas agora repare, a rendição, sacrifício neste sentido. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Não era lógico. Eu não acredito que vá dar certo, mas eu obedeço. Obediência faz parte do nosso sacrifício. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 15, nós somos mais, a palavra de Deus é mais específica. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício. Sacerdotes, oferecer sacrifício. De louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando eu confesso o nome do Senhor Jesus, eu estou a oferecer um sacrifício espiritual de louvor, confessando o seu nome. Nos dias que correm não é fácil fazê-lo. Nunca foi fácil fazê-lo. No Evangelho segundo João, por exemplo, nós lemos no versículo 42 do capítulo 12: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam. Para quê? Para não serem expulsos da sinagoga. Não confessavam. Isso implicava prejuízo, marginalização da sociedade daquele tempo. Hoje, anunciar o Evangelho continua a não ser popular e muitas vezes traz-nos prejuízo. Mas nós, como sacerdotes, devemos oferecer este sacrifício, o sacrifício de confessar o Senhor Jesus, dizer que Ele é o Salvador, que pode salvar perfeitamente todo aquele que por Ele chega a ter. Que em nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Nós dizemos que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem. A prática do bem faz parte do nosso sacerdócio. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele andou por toda a parte fazendo o bem. O apóstolo diz que os crentes devem de se esmerar pelas boas obras, devem de se aplicar às boas obras. As boas obras que Deus criou para que nós andássemos nelas. Fazer bem a todos deve ser o nosso lema, particularmente aos da família da fé. Outro sacrifício espiritual, a mútua cooperação. Cooperar é trabalhar juntamente com. A palavra de Deus não nos fala muito em snipers, aqueles que atuam isoladamente dos outros soldados. Não. É um corpo com vários membros e cada um deles tem a sua finalidade, tem
o propósito de Deus em relação a cada membro. O seu propósito. Com talentos e com dons tantas e tantas vezes específicos, mas tudo a cooperar para o mesmo objetivo, a glória de Deus e tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. A Igreja, entre outras coisas, deve ser caracterizada pela complementaridade. Eu às vezes vejo irmãos e irmãs a fazerem coisas que eu penso assim, eu jamais faria. Eles tocam instrumentos que eu acho que nunca conseguiria tocar uma nota. E alguns cantam de uma forma tão maravilhosa, solos. Eu às vezes até digo lá na nossa igreja, no Centro Bíblico da Feira, eu digo, se um dia fosse ali para a frente cantar um solo, vocês em fila indiana iam saindo todos e ficava a cantar sozinho. Entretanto, os anjos também já se tinham ausentado. O Senhor, devido à sua paciência, ficaria até ao fim. Mas eu iria cantar apenas para a audiência de uma só pessoa, só para o Senhor. Mas também, pela graça de Deus, consigo fazer coisas que os outros não fazem. E é esta complementaridade. Esta complementaridade que deve de existir no meio do povo de Deus, dos sacerdotes de Deus. E fazendo isto, confessando o seu nome, sacrifícios espirituais, não envergonhando do nome do Senhor Jesus, confessá-lo. Eu próprio ser o sacrifício. A prática do bem, as boas obras. A mútua cooperação. Ser um cooperador de Deus e um cooperador na Igreja. Se nós fizermos isto, se nós estivermos conscientes disto, lúcidos quanto a esta necessidade e quanto àquilo que nós somos, em Cristo, também somos sacerdote do Deus Altíssimo. Então o Senhor vai se agradar dos nossos sacrifícios espirituais e seremos considerados por Ele seus sacerdotes. Seus abençoe.